Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui é o Vando do canal Vida Versátil, tá? Eu tô aqui para gravar mais um vídeo, tá? E já vou pedindo para você deixar um like ou um dislike caso você queira, tá bom? Comenta qualquer coisa que você quiser aí embaixo, não tem censura, tá? O que você achar que deve colocar aí, ou você achar que deve escrever, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E vamos começar aqui, né, a nossa conversa. Hoje eu quero falar sobre o... Quero fazer uma reflexão aqui, né? Falar primeiro sobre... Falar sobre Pablo Marçal, o nosso maioral, entendeu? Candidato a prefeito, né? De São Paulo. Eu não moro em São Paulo, mas... Como é notícia no Brasil inteiro, né? Aí os debates que estão acontecendo, o Marçal gera muita polêmica, né? E ultimamente ele está sendo cogitado como um dos representantes da direita, né? É capaz que se candidateie em 2026 para presidente. Por isso é importante falar dele, mas vamos fazer um compilado no final do vídeo, tá? Falei um pouquinho, no final do vídeo eu volto a falar sobre Marçal. Agora eu quero falar um pouco assim sobre deveres e direitos, né? Deveres e direitos que, na minha opinião, estão se perdendo na sociedade, tá? Sim, lá no começo da humanidade, foram criadas leis para manter a civilidade e o equilíbrio, né? Para que a civilização não vivesse no caos, assim como nós sabemos, né? Foram criadas vários tipos de leis e constituições. Por exemplo, a primeira lei foi a lei de Noé, né? Lá no Axia, né? Eram 7 mandamentos para que as pessoas vivessem bem, pudessem se respeitar, né? Entendeu? E, e infelizmente o ser humano, né? Ele tem uma inclinação para o mal, né? E não seguiam as regras, né? Não seguiam as regras e a gente sabe o que aconteceu. Sabe o que aconteceu, né? O dilúvio. Depois vieram muitas outras desgraças, né? Entendeu? Mas tinha essa lei, o quê? Para dar uma noção para as pessoas dos direitos que elas tinham e deveres também. Os principais eram os deveres para manter a sociedade unida, né? Depois veio o Código de Talião, né? Talião, né? Olho por olho e dente por dente, né? Olho por olho e dente por dente, aquelas leis mais rígidas, Talião. Depois, alguns anos, veio o Código de Hammurabi, né? Que instituía leis de comércio, é, também vários conjuntos de lei para manter a civilidade, né? Para combater a criminalidade, entendeu? Códigos de condutas justas, dando a cada um aquilo que cada um merecia, né? E estabelecendo o equilíbrio ali na sociedade, né? Depois disso veio os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos. Vieram também as leis mosaicas, né? As leis mosaicas que são centenas, né? Eu acho que as leis mosaicas, parte delas, eu acho que elas estão no livro de Números, né? Aí vieram várias outras leis, entendeu? Para passar a sensação de justiça, né? E para que realmente fosse estabelecida a justiça no meio do povo, né? No meio do povo, cada povo com a sua lei,
com seu código de conduta, né? Com seu código de conduta. E foi passando, vieram os romanos, assírios, babilônicos, e cada um com as suas regras, né? Cada um com as suas regras. E assim, foi passando o tempo, e a gente está vivendo isso que a gente vive hoje, que é uma sociedade socialista, né? Próximo do comunismo, entendeu? Muitas coisas da Bíblia, bem, na minha humilde opinião, né? Pelo que eu observo, vem se cumprindo pro mal, porque as pessoas perderam a noção dos deveres, né? Hoje em dia as pessoas estão mais, parte delas, mais egoístas, né? Com praticando o mal e disfarçando o mal como se fosse um bem, né? Por exemplo, antigamente as pessoas tinham noção que o direito delas terminava quando o do outro começava e vice-versa. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia as pessoas só querem os direitos, os direitos. Por isso que a gente tá vivendo quase num caos completo. Quase num caos completo onde poucas pessoas se respeitam. Muitas pessoas se vitimizam. Os personagens já estão colocados, né? Sendo que o ser humano não é bom, o ser humano é mau. Mas já tem personagem colocado como opressor e oprimido, né? Por aí vai. E por aí vai. É assim, a justiça tem que ser dada a cada um o que cada um merece, e não conforme os personagens que foram criados, né? Na, nessa sociedade que a gente vive. Por exemplo, amor ao próximo, que era muito falado no passado, você temia a Deus, né? Você temia a Deus, então você não fazia o mal pro teu próximo. Não fazia o mal pro teu próximo. Entendeu? Porque você enxergava Deus no teu próximo. Hoje em dia se perdeu essa noção aí. Hoje em dia entrou na sociedade, né, nas pessoas, aquele a, aquela falácia, né, de que é individual. É tudo individual. Salvação é individual. Esqueceram o que? O principal, que é o servir. Que é o servir. Entendeu? O verdadeiro sentido da vida é o servir, né? E quando a gente perde essa noção aí, né, dos deveres e acha que só tem direitos, qual é o fim disso? Sabe qual é o fim disso? São pessoas egoístas, pessoas más, né? Os pais não têm domínio sobre os filhos, a Bíblia se cumprindo. A geração de filhos maus, ingratos com seus pais, entendeu? Geração de filhos desobedientes. Por quê? Porque aqueles estabelecidos por Deus para conduzir na direção correta não podem mais. Não podem mais. Por quê? Porque agora o governo acha que tem o direito de ditar regras e confundir as pessoas. E sabe onde o governo confunde as pessoas sobre os deveres que elas têm e não aplicam? Só querem saber dos direitos se tornando pessoas egoístas. O governo usa a mídia, o bostileiro, né? A rede aberta, que passa muitas mensagens ruins, entendeu? E aquilo, as pessoas não se entendem mais, se entende são em poucas coisas,
aquele sentido da palavra do homem de antigamente está se esvairindo, né? Está se esvairindo, infelizmente, e a tendência é piorar cada vez mais. Por quê? Porque uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade na mente de pessoas suscetíveis. A pessoa acha que tem direito, que é super importante, que é só ela, que isso, que aquilo, né? E os deveres? E os deveres são esquecidos. Um exemplo que eu vou dar para você. Um exemplo que eu vou dar para você. Quando a pessoa compra um terreno, ela vai construir uma casa. Quando ela vai construir uma casa, só um exemplo mínimo, tá? O que acontece? A prefeitura determina, isso daí eu acho que são as leis da cidade, né? Que seja feita uma calçada para que o pedestre possa andar na calçada. Então, hoje em dia, as pessoas não querem mais seguir regras. Por quê? Porque colocaram na cabeça dela que ela é oprimido, né? E tem um opressor. Toda a pessoa que tem carro, tem moto, é um opressor. Entendeu? Sendo que um deveria respeitar o outro. O motorista tem que respeitar o pedestre tem que respeitar o motorista. Mas voltando ao assunto, apesar da calçada ser construída, da prefeitura ter determinada isso, o pedestre prefere andar no meio da rua. Prefere andar no meio da rua, porque é o direito dele andar no meio da rua e o motorista tem que olhar ele. Eu te faço a pergunta. Por que que os meios, por que o Bostil, a mídia comum, né, rede aberta, não orienta as pessoas de que elas correm risco de vida fazendo isso aí, achando que só elas têm direito? O motorista, de repente, e se o motorista não tiver carta? Se o motorista tiver bêbado, corre até o risco de pegar ela na calçada, mas na rua não é pior? Na rua não é pior? Por que não orienta a pessoa a andar na calçada? Fala pra ela que o que ela tem mais de importante na vida dela é a vida. Se o cara atropelar ela vai morrer, o cara vai ficar ferrado por uns tempos aí. Mas quem morre? Não é melhor cuidar da segurança? Quando eu vejo o Bostil, a rede aberta aqui, eu fico irritado porque muitas vezes eles orientam a pessoa a andar no meio da rua, eu fico triste. E a pessoa morre atropelada e eles ficam incentivando ainda. Incentivando as outras pessoas a andarem no meio da rua. Em vez de falar, ó, ande na calçada, busque a sua própria segurança. Não fazem isso. Não fazem isso. É o que acontece também que eu fico indignado muitas vezes com pessoas que andam com um bebê no meio da rua. No meio da rua, em pista que passa carro. Eu fico indignado com isso. Entendeu? Direitos e deveres. Só um exemplo simples que eu tô dando. Tá bom? O pedestre, ele tem direitos, lógico, tá? É a parte mais fraca. Mas ele tem o dever de andar num lugar estabelecido pela prefeitura, a calçada para a segurança dele. Ele não pode tudo. Assim como o motorista não pode tudo também. É um respeitando o outro. É um respeitando o outro. Até mesmo o ciclista, que tem a faixa de ciclista, o cara prefere andar na pista de carro, correndo o risco. Aí eu te pergunto, ele não sabe se o cara sabe dirigir direito, se o cara tá aprendendo, se o cara não tem carta. E se o cara pega e atropela ele, o cara vai preso, morre. Ou o cara vai preso. Vai ficar um tempo na cadeia e ele perde a vida. Valeu a pena? Valeu a pena? Pensar assim, ele tá me vendo, que se dane. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Cada um fazer a sua parte, pô. Cada um fazer a sua parte. E se tiver... As pessoas precisam de quê? De punição. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Se tivesse punição, por exemplo, para ciclista, que, poxa, tem a ciclovia e o cara anda no meio da pista. Se tivesse punição de tomar a bicicleta dele, ele andava certinho. Ele andava certinho, pô. É um respeitando o outro. Ele tá numa condição mais frágil, tá? Mas o motorista ali, poxa, não sabe as condições do motorista.
Um tem que respeitar o outro. A mesma coisa o motociclista. Aí vai o motociclista, desvia, bate num poste, morre, cai, quebra a perna, quebra braço, para desviar de um pedestre ou de um ciclista. Entendeu? Nós todos temos direitos e temos deveres. Não tem isso de oprimido e opressor, mais fraco ou não. Para a gente manter uma sociedade forte mesmo, a gente tem que voltar aos princípios do passado. Amor ao próximo, se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Entendeu? Mulheres, entendeu? Assim, direitos iguais. É isso que eu penso. Direitos iguais. Homens e mulheres. Não pode ter um privilégio, lutar, lutar por privilégio e fazer esmagar o homem, fazer do homem qualquer coisa como está sendo feito hoje em dia aí, entendeu? A mesma coisa o homem não pode fazer isso com a mulher, entendeu? Usar e descartar. Poxa, um tem que respeitar o outro, um tem que respeitar o outro. Isso aí é o sentido na minha opinião, direitos e deveres que cada pessoa tem que ter uma com a outra como era antigamente. Se colocar no lugar do outro, respeitar o espaço do outro, se puder ajudar, ajuda, se não puder ajudar, fica calado. Entendeu? E é isso. A gente tem que, nós temos que parar de achar que, que temos direitos demais. Direitos demais, porque vamos criar uma sociedade egoísta. Assim, todo mundo acha que tem direito. Tem direito. E se acontecer uma injustiça? Uma injustiça. Quem ganha? Quem ganha é o mais forte? É? Quem poder mais chora menos, é isso? Isso é justiça? Isso não é justiça. Isso não é justiça. A justiça tem que ser feita para qualquer um. Pro fraco e tem que ser feita também pro forte. Pros dois. Pros dois, tá bom? Por quê? Ambos são seres humanos. Ambos são seres humanos, tá? E aquilo. O ser humano não é perfeito. Só Deus pode dar criar uma justiça perfeita mesmo, entendeu? Aquilo. Se colocar no lugar do próximo. Empatia não é a mesma coisa de amor ao próximo. Sabe por quê? Tira Deus do centro. Olha o que a gente está vivendo hoje aí. Uma tremenda confusão. Uma tremenda confusão. Uns acham que tem mais direito que o outro. Entendeu? O homem e mulher separando. Relações fracas se quebrando por qualquer motivo. Entendeu? Relação de pai e filho. Filho matando o pai matando o filho. Tá uma desgraça, porque se perdeu a noção do respeito, do amor. Amor ao próximo não é beijinho, não é abracinho, não. É não fazer o mal. Não fazer o mal pro seu semelhante. Empatia. É o que estão ressignificando as palavras, estão mudando tudo, né? Empatia é se colocar no lugar do próximo, né? Mas nem todos se colocam no lugar do próximo. Por quê? Porque a gente está vivendo uma sociedade egoísta. Egoísta. Tiraram Deus do centro. Egoísta. E colocaram na cabeça das pessoas que elas só têm direitos. Direitos. Aí acontece isso. Tá? Diferente de quando as pessoas tinham aquela noção de amor ao próximo. Porque as pessoas temiam a Deus, pô. Temiam a Deus e enxergavam Deus no irmão e não faziam mal para ele. Sabe por que não faziam mal para ele? Porque se tinha a crença de que Deus estava nele. Hoje em dia, se tem isso mais, se perdeu, cara. Se perdeu. É cada um olhando só para si. Só para si. E a tendência é transformar esse mundo aqui num inferno. Onde cada um só pensa em si, todo mundo se maltrata, briga por qualquer motivo, não se trata bem. Isso daí é o quê? É uma mistura para um grande caos, entendeu?
E esse grande caos vai acontecer. Vai acontecer. Por causa das pessoas, cara. Por causa das pessoas que não respeitam, né? Que não estão respeitando o espaço uma das outras, entendeu? Tem lei. Tem lei para estabelecer deveres. Mas você acha que as pessoas estão ligando para isso? As pessoas acham que só tem direitos. Direitos. Entendeu? É isso que estão fazendo. E a tendência é deixar as pessoas cada vez mais burras mesmo. Porque as pessoas desse jeito aí, elas são manipuláveis, pô. Elas são manipuláveis. As pessoas que pensam são um perigo. Por quê? Que elas vão contrapor ao sistema, né? Vão enfrentar. Agora, as que não pensam, qualquer coisa aceita. Qualquer coisa aceita. Né? Por exemplo, aquela situação do carro ali que eu tava falando, do carro e do ciclista. O que o bostileiro incentiva o ciclista, o pedestre a andar no meio da rua. O bostileiro lá da rede aberta só não fala pro pedestre, pro ciclista, né, que tem muitos direitos, só não fala dos deveres, né? Dos deveres. E vai mantendo a pessoa ali, ó. Igual um cavalo no meio da rua. Entendeu? A pessoa tá adquirindo o quê? Desse jeito aí, tá adquirindo um direito de morrer, pô. Não tá cuidando da própria segurança. Entendeu? Não tá cuidando da própria segurança. Não tá exercendo uma cidadania correta, né? É complicado. Complicado. Todas aquelas leis antigas lá era para manter a sociedade firme e para não criar o caos, né? Para não criar o caos. Estabelecer uma sociedade muito mais justa. Estabelecia mesmo os deveres e os direitos. E quem andava fora dos deveres muitas vezes perdia os direitos. Entendeu? E até que veio, né, o socialismo, né, que está no planeta inteiro aí, que é um passo pro comunismo, né? Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. A maioria dessas pessoas aí que não pensam e acreditam em qualquer coisa, quando chegar o líder do planeta, que vai acontecer com certeza, entendeu? Por quê? Porque o mundo está se tornando um caos. A ONU vai ter que eles vão criar um líder pro planeta Terra. E muitas pessoas não vão nem questionar. Vão adorar como se fosse um deus. Por quê? Não tem raciocínio. Não busca o conhecimento. Qualquer coisa que o cara fizer que elas julgarem legal, que for boa no entender delas, elas vão adorar eles. Vão adorar ele. Tá? Assim, ó. Aí, voltando lá pro Pablo Marçal, aqui, ó. Na real mesmo, aqui desse vídeo, eu só falei no começo do Pablo Marçal para manter sua atenção aqui, tá bom? Por quê? Para poder passar minha mensagem. Para poder passar minha mensagem para você ficar até o final. Porque eu sei que o Pablo Marçal tá gerando muita polêmica e muita curiosidade, tá? O que eu tenho para falar para você sobre a prefeitura lá de São Paulo, assim, você tem o dever de votar. Você tem o dever de votar. Mas escolher direitinho, pô. Eu acho que não tem uma opção boa lá. Assim, pelo que eu percebi, uma opção boa em São Paulo até tem. Até tem uma mulher lá, Maria. É do novo ela. Helena, uma coisa assim, Marina Helena, uma coisa assim. Entendeu? Ela tem propostas boas. As pessoas deveriam votar nela. Não em Pablo Marçal. Pesquisa direitinho a vida dele, pô. Melhor do que você colocar aí um cara na prefeitura de São Paulo, né? Que não seja qualificado para isso, pô. Só porque o cara fala de Bíblia.
Que ela tá enganando muita gente falando de Bíblia. Só por isso. Entendeu? Só porque ele tá falando que é de direita, busca a história dele, pô. Busca a história dele lá, o que ele fez do passado. Entendeu? Com a quadrilha dele, que desviava dinheiro de aposentado. Tá bom? Vai buscando os podres dele, pô. O que ele fez lá. Que tem vídeo dele tentando levantar aleijado da cadeira de rodas. Poxa, vamos. Pra mim, que pensa um pouquinho, se eu tivesse em São Paulo, eu não ia votar num cara desse. Fora o que ele tá fazendo na África, né? Que ele fala que tem um projeto de construção lá na África. O projeto não é dele, pô. Entendeu? É de um grupo de pessoas que fazem doações para construir casas lá na África para as pessoas carentes. Uma dessas pessoas, se eu não me engano, é a Anitta. A Anitta também. Entendeu? É um grupo de pessoas que fazem doação para construir casa lá na África. Tá? Dentre muitos outros podres desse rapaz aí. Meu conselho. Meu conselho. Poxa, se é pra votar em alguém de direita mesmo aí, dá uma oportunidade lá pra aquela mulher lá, do Novo, Maria Helena, uma coisa assim, do Novo. Tá bom? Minha opinião, eu não sou de São Paulo, mas isso que é polêmica hoje em dia. Pablo Marçal, por isso que eu tô falando dele aqui, entendeu? Tô falando pra você a minha opinião, por quê? Pra você aí de São Paulo não sofrer por 4 anos com um enganador, tá? Aqui, ó. Muito obrigado por ter ficado nesse vídeo aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, tá? E dê um like ou um dislike aí pra ajudar, tá bom? Se inscreve no canal. Obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.